portanto, lidava com pessoas pobres e ficou nessa ânsia maluca de garantir direitos e garantir coisas e até garantir cidadania em alguns termos, mas nós ficamos muito pouco competitivos nesse processo. Tivemos que fazer ajustes econômicos desde o começo. Imagina, sai a Constituição de 88, o Collor já está fazendo ajustes na própria Constituição a partir de 90, 91. O governo Fernando Henrique, inúmeras reformas, uma linha completamente contrária à Constituição de 88. O governo Lula teve que manter essa linha. E aí o Estado brasileiro fica esquizofrênico e incapaz de concorrer com outras nações, como é o caso da China, como foi a Coreia, que era mais pobre do que a gente até os anos 80, que apresentaram um desenvolvimento econômico e social muito maior do que a gente nesse período. E a gente ficou estagnado. A gente acha que os pactuários disso aí, que são todos esses ONGs, ONGs e sindicatos, partidos políticos, oligarquias políticas regionais, agentes econômicos, normalmente hoje os bancos, esses caras se apoderaram desses instrumentos de pressão e do próprio Estado brasileiro e vivem hoje num sistema de expropriação de quem trabalha e produz, especialmente das classes médias, manutenção das camadas mais pobres com migalhas que eles pegam, com políticas assistenciais, não resolve o aumento de competitividade das pessoas e do Estado brasileiro de modo a que as pessoas sejam autônomas e geradoras de riqueza. Vivem, vamos dizer, numa exploração, inclusive interregional, porque as oligarquias regionais ficam hiperrepresentadas nesse pacto, e entregam um país que nunca quebra, mas nunca anda. É como se a gente ficasse permanentemente morno. O Brasil é um mormaço, é uma coisa meio que vai, não vai, mas que agora está indo para um certo colapso. Com o colapso das contas públicas está pintando para 27, 28. E o que a gente percebe, que essa doença tá clara, de 2013 para cá a gente está em permanente crise política. Houve as manifestações de 2013 que as pessoas não sabiam explicar. Contra os 20 centavos, é muito mais do que isso. Mas se aconteceu essa manifestação, porque já tava com alguma coisa acontecendo, né? Então nunca teve um período de bonança, digamos assim, né? Nunca, foi sempre uma ilusão. O primeiro presidente da redemocratização, o Collor, ele tomou impeachment rapidinho. Aí você teve uma série de reformas liberalizantes com o Fernando Henrique Cardoso, e aí é eleito um rival direto, no sentido de negação daquelas reformas, que foi o Lula. Aí o Lula tem lá o tal do boom das commodities, faz umas políticas sociais, não faz as reformas que gerariam competitividade, vira para os anos 2010, a economia já estava começando a engripar, ele sustentou aquela posição política com muita roubalheira, que foi o petrolão, e aí as pessoas descobriram a internet, né, o uso de redes sociais e pum, manifestações em 2013. Esse mal-estar não se resolveu até agora, porque as pessoas percebem esse mal-estar como uma ausência de legitimidade do pacto. Ninguém vê político como alguém que você confia, um ministro supremo como alguém que você confia. Ou seja, as pessoas em posições de autoridade não são vistas como legítimas. E é uma sensação que as pessoas não conseguem explicar, elas não racionalizam, mas elas sentem. E elas sentem porque é verdadeiro. Porque você não sente que você vive num país que é justo contigo. Que se você for roubado, você vai se sentir... o Estado pegou o ladrão foi devidamente punido. O imposto está me cobrando, eu recebo de volta. Eu tenho cidadania. Se eu for se eu botar uma criança numa creche, ela vai ter uma comida. Não, a merenda vai ser uma merda. Não, se eu for numa UPA, cara, eu não vou ser bem tratado na maior parte dos casos. Não tá valendo a pena isso aqui. Tá fazendo sentido esse juiz ganhar 100 pau por mês? Tá fazendo sentido o fundo eleitoral como tá? A pessoa percebe e isso é concreto. Isso é concreto porque é um modelo de Estado, é um pacto que claramente não funciona. Essa é a leitura resumida e simples do que a gente lê como o pacto que mantém o Brasil nessa situação política e econômica dramática que ele tá. Então você aponta o seu alvo para o Estado. O Estado inchado ser um problema. Eu quero perguntar se não só o Estado. Eu não queria te interromper, mas... Não, assim, mas vai. É que não é só o Estado, assim, eu tô falando de agentes privados de pressão, bancos. Os bancos, eu vou concordar com uma crítica por parte de trabalhistas, esquerdistas, de uma espécie de captura da agenda econômica brasileira pelos tais rentistas, pelos bancos. Sim. Vou concordar com uma parte da crítica. Eu vou inclusive premissas diferentes como isso acontece, porque isso acontece, mas isso acontece mesmo. Esses sindicatos que eu cito, né, eu não tô falando aqui, um sindicato metalúrgico que tá na porta de uma fábrica, não. Eu tô falando, por exemplo, uma associação de juízes e de magistrados que atua nas sombras no Congresso Nacional, garantindo ganhos em cascata para toda a categoria. Isso, assim, pesa no orçamento na casa dos bilhões e bilhões e bilhões. E por mais que sejam funcionários públicos, tô falando de uma associação que é privada. A gente vai falar, por exemplo, de todo o lobby feito por empresas que pegam grandes subsídios e renúncias fiscais no próprio governo. Isso são, assim... inúmeras empresas que vivem disso. Então, existe um aparato que ele é privado e público. E existe aquela questão, uma oligarquia política
como sei lá, a família do Calheiros. Eles têm empresas, grandes empresas lá em Alagoas. Eles controlavam também o setor de telecomunicações no estado. Eles são um ente privado ou público? A família Calheiros é um ente público, é uma ótima, porque ninguém sabe distinguir. Se a família Calheiros, ela no fundo é parte do poder público, ou eles são uma família que é, por essência, algo privado. A verdade é que a gente não sabe distinguir se eles são públicos ou privados, porque num país patrimonialismo tá como o Brasil, a base do patrimonialismo é que o público pertence ao privado. Você tem uma apropriação do que é público pelo privado. Portanto, as instituições políticas que os Calheiros tocam se tornam parte dos Calheiros. E os Calheiros se tornam parte do Estado. E essa confusão patrimonial, ela é a base do Estado brasileiro, é a base da política brasileira. E eu não sei se a gente vai conseguir alterar isso. Uhum. Interessante que eu ia te perguntar sobre isso mesmo, porque, bom, como eu tô acompanhando bastante os comunistas, eu acho que talvez até o meu pensamento sobre o que é capitalismo esteja mais ligado ao que eles estão definindo. E o que eles definem é que exatamente isso é o capitalismo, que é o Estado e o privado confundidos assim, um ajudando o outro, mantendo o povo na miséria. O que você vê dessa definição de capitalismo e como você enxerga? É que assim, esse conceito de miséria, o que é conceito? O conceito de miséria hoje é igual ao conceito de miséria no século XIX. É, de fato, um sistema de relações sociais baseado em contrato, regras claras, confiança, ganho de produção e reinvestimento do capital acumulado na atividade produtiva, seja através das empresas, às vezes através do próprio Estado, que coleta impostos e reinveste. Isso deu base, vamos dizer, a um sistema que a gente pode chamar de capitalismo, que melhorou demais a vida das pessoas do século XIX pra cá. É inegável que um miserável do século XIX não tem nada a ver com alguém que é considerado pobre hoje. Hoje a pessoa, ela se alimenta, hoje no mundo inteiro, a fome é algo que tá desaparecendo no mundo. A gente pega sempre muito exemplo. E a China? A China pegou pessoas que eram miseráveis há 50 anos atrás e tornaram essas pessoas de classe média. E os Estados Unidos fizeram isso no século XIX pro século XX, a Inglaterra, século XIX pro século XX. O que a gente chama de capitalismo é um sistema de relações. E esse sistema de relações não pode ser idealizado no sentido de imaginar que o empreendedor é um ser intocado, que não tem interesses ele próprio políticos e que não vai se aproveitar de qualquer brecha, inclusive através do Estado, para amealhar nacos de poder que o beneficie. Mas também não pode ser demonizado de maneira alguma, porque o empreendedor, o agente transformador, que reúne, vamos dizer, forças produtivas e através de uma ideia ou um conceito em si, uma perspectiva de uma oportunidade, ele pega esses fatores produtivos e direciona para um caminho. Esse caminho sai do ponto A em termos de capital acumulado e vai para o ponto B, que é um ponto maior. Este cara é um agente benéfico para a sociedade. Acho que qualquer um acredita nisso, inclusive o regime chinês, que é comunista, ou o Vietnã. Eu acho que não é. Eu acho que essa leitura do tipo, o capital se juntou com o Estado e aí eles estão ali para tornar as pessoas miseráveis. Não é o caso. As pessoas estão menos miseráveis em todos os lugares do mundo. Ou mantê-las numa linha onde elas vão precisar para sempre daquele. Não, porque a linha sempre sobe. A linha sobe. Como é que você não acha, por exemplo, que um cara como Jeff Bezos não é uma anomalia? Que não devia acontecer do jeito que acontece? Aí eu vou estar fazendo uma discussão sobre se é correto ou se é incorreto existir bilionários. Eu não vou entrar nessa discussão porque eu acho que um país como os Estados Unidos, que é a nação mais rica do mundo, que tem um Jeff Bezos, ela tem todo o lado positivo de você ter criado, por exemplo, uma empresa como a Amazon, que aumentou a produtividade geral da nação dela com algo que, vamos dizer, a empresa dele, o caso da Amazon, que é um caso bem simples e ilustrativo. Ele facilitou o sistema de compra e venda, ele facilitou o ato de você comprar e receber uma mercadoria na tua casa. Os fatores produtivos que foram, vamos dizer, economizados e a inteligência no processo com o uso da tecnologia faz com que uma pessoa receba um produto mais barato na casa dela com um clique comprando lá. Ele tem um mérito, e se ele fez esse acúmulo de capital para ele, que na prática, a gente fala, o patrimônio do cara. O patrimônio do cara é o patrimônio acionário do grosso, dos ativos da empresa dele, que ele tem esses nacos de ação, que vão estar presentes uma parte deles na bolsa de valores. Sim, esse cara vai controlar isso e é parte do processo, é parte dessa regra desse jogo. Essa regra desse jogo para os Estados Unidos da América, que é o país dele, mas de maneira mais ampla, pro mundo como um todo, vem sendo positiva. Vem sendo positiva porque todo mundo vem sendo puxado para cima. A discussão moral, deve haver ou não deve haver? Para mim não é sobre isso. Para mim é qual é o papel de um bilionário na construção de uma sociedade melhor. A ideia de um bilionário como alguém alheio à sociedade a qual ele pertence, como se fosse um estrangeiro vivendo no próprio país, como acontece com boa parte dos bilionários, para mim ela é especialmente ruim. A ideia de um bilionário, um milionário, um rico que seja, que é parte da comunidade que ele vive, parte da nação que ele vive,
e ver com ela um projeto em que a nação em si cresce, eu acho isso muito legal. A gente pode apontar inúmeros defeitos num cara como Elon Musk, mas a perspectiva que ele tem de futuro, a ideia de Marte, a conquista de Marte, a ideia de você canalizar os melhores talentos da tua geração pra participar desse processo, que é uma coisa que ele bota muita energia de maneira quase autista ali, eu acho isso um tesão. Eu acho isso legal, eu acho que isso puxa pra frente. E eu não vejo muita diferença entre um empreendedor nesse sentido ou um conquistador que tinha na antiguidade, que era por essência um líder político, ou um cara que pegou uma caravela e foi conquistar um outro continente. Faz parte do impulso humano de vontade, de conquista. E isso é bom. Agora, em geral, né, se for pegar os grandes conquistadores da antiguidade, eles estavam sempre a serviço de um povo, de um deus, de uma causa. A ideia do bilionário impessoal, que é o bilionário, especialmente o bilionário do mercado financeiro, que é esse cara meio sem rosto, que ele vive de fluxo de capital e assimetrias com a forma como esse capital é alocado, ele fica rodando pelo mundo. Esse cara realmente eu não gosto. Esse cara eu não gosto. Eu não gosto pela questão política dele. Ainda que eu entenda que nesse sistema que a gente chama de capitalismo, um hedge fund vai existir e acontece. Mas aí é o que você faz politicamente com seus bilionários, né? Aí é uma discussão que vai por outro caminho. Se você quer entrar em forma, mas você não gosta de ir na academia ou desses esportes tradicionais que todo mundo manda você fazer, você tem uma alternativa muito boa, cara, que é o Extreme 21. Você pode acessar agora aí arturpetri.com/xtreme21 que você vai ter acesso ao Extreme 21, que é uma plataforma de treinos para você fazer em casa. Você pode fazer vários treinos muito intensos, muito bons, usando apenas o peso do seu corpo, cara. E tem outras coisas bem legais lá no Extreme 21. Você pode fazer uns treinos bem legais usando uma cadeira, uma garrafa de água, uma mochila com alguns livros. São treinos funcionais para você entrar em forma, emagrecer, adquirir condicionamento físico e ficar saudável aí, sem necessariamente precisar ir numa academia. Então acessa aí arturpetri.com/extreme21. O que me pega na questão do Jeff Bezos é que eu acho que ele saiu, sei lá, qual que é o patrimônio dele hoje? É 300, o caralho. Mas assim, em um ano, vamos supor, duplicou. E aí você pega em comparação ao que o cara que trabalha numa como é que é, aqueles centros logísticos da Amazon ganhou, não chega nem perto proporcionalmente. É que isso não é lucro, né? É a avaliação da empresa. Então, você tá falando que o patrimônio dele é baseado nas ações, então é uma... Mas é o valor de mercado da empresa, não necessariamente o dinheiro. Não é líquido esse dinheiro. Não é líquido. Uhum. E assim, a capacidade... E aquela pessoa que tá lá na base, ela vai ser remunerada de acordo com a quantidade de recursos que ela gera naquele processo. Seria muito injusto, soaria absurdo eu falar que